Muito bom dia, são 8 horas mais 3 minutos. 8 horas 3 minutos, está começando depois do café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia com os seguintes destaques. A Assembleia Legislativa de Minas diz que falta de recursos ameaça esporte e proteção às mulheres. Licenciamento de barragens será tema de Congresso de Direito Ambiental. Balanço da Justiça mostra queda de 23% no número de homicídios. Ministério Público recebe mais de 4.000 denúncias de trabalho infantil por ano. E ainda as informações da audiência pública para discutir a qualidade da água que acontece nesse momento na Câmara Municipal de Montes Claros. Para falar sobre as notícias do esporte, nós estamos com Paulo Mazola, trazendo as informações. Qual serão as manchetes de hoje, Paulo? Bom dia, Nairlan, bom dia aos nossos ouvintes internautas do Depois do Café. Pois é, aí pela última rodada antes da parada da Copa América, o Cruzeiro mais uma vez derrotado, Nairlan, pior campanha da era dos pontos corridos em 9 rodadas, né? Foi derrotado pelo Fortaleza ontem. E hoje o Atlético entra em campo enfrentando aí a equipe do São Paulo no reencontro, né? Quando se fala aí em São Paulo e Atlético e o treinador Cuca, reencontro aí com o treinador Cuca, Rodrigo Santana em dúvida sobre o ataque com Alejandro ou Ricardo Oliveira. E também temos hoje o Brasil em campo pela segunda rodada do Mundial Feminino de Futebol, né, Renan? Ok, muito bem, tá aí as informações então de Paulo Mazola. Está começando depois do café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Está no ar, depois do café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Muito bem, são 8 horas mais 5 minutos, 8 horas 5 minutos, e para a gente começar nós vamos falar aí sobre a segurança. Esse é um período onde começam as festas juninas e a grande preocupação é a segurança com o transcorrer das festas juninas, principalmente em relação à energia elétrica, né? Para isso nós vamos recorrer a Maria de Lourdes, assessora da CEMIG, que vai trazer para a gente as informações sobre segurança durante as festas juninas. As festas juninas estão chegando, né? Muita gente já está se preparando para instalar os tradicionais enfeites, né? As decorações típicas desses eventos, seja nas ruas, nas escolas, nas residências. E a CEMIG alerta sobre os cuidados a serem tomados na instalação de qualquer tipo de enfeites para se evitar acidentes de natureza elétrica. No caso de vias públicas, por exemplo, em praças, os enfeites, os ornamentos precisam ser instalados longe das redes de energia e jamais podem ser afixados em postes. A gente já sabe, isso coloca em risco as pessoas que estão instalando, dificultam também o acesso de eletricistas, se necessário, qualquer tipo de manutenção no sistema elétrico. É importante ressaltar também que todos os enfeites devem ser muito bem afixados, de forma que, em caso de tempestade ou de ventania, esses enfeites não venham a cair sobre os fios da rede elétrica. E uma outra recomendação muito importante são os varais, os locais onde são afixadas as bandeirinhas, o tipo de material. Jamais utilize arame ou fio metálico. Use linhas de pesca, barbante, materiais que não venham a causar riscos caso toque a rede elétrica por algum tipo de descuido. E além dos enfeites aéreos, tem muita gente que ainda faz fogueiras e isso é muito bom, mas tomem muito cuidado porque elas não devem ser colocadas próximos à rede elétrica. Sabemos que o fogo pode atingir, né, os fios e causar danos aí, causar acidentes. Muito comum e muito utilizado são os fogos de artifício. Eles são potencialmente perigosos, né? E se eles forem projetados contra redes elétricas, o risco é muito grande. Então, o ideal é soltá-los em locais descampados e, claro, devem ser manuseados por adultos, né? Por uma questão de segurança.
Tem uma outra coisa que não é muito utilizada, mas vale o alerta, que são os famosos balões. Eles são realmente perigosos, né? Podem causar acidentes com a rede elétrica, causar falta de energia, colocar em risco edificações, florestas, distribuidores de combustíveis, fábricas. Então não devem ser utilizados, né? E quando se vai fazer eventos em praças públicas, claro, vai ser necessário o uso da energia elétrica. Então, fiquem atentos ao prazo para solicitar a ligação provisória na CEMIG. O prazo mínimo é de 48 horas. Então, esteja atento a esse prazo e também relacione a carga que será utilizada de maneira correta, a carga exata, porque quando se instala se faz a ligação provisória, mas depois a carga utilizada não é compatível com o que foi relacionado anteriormente, pode acontecer que o disjuntor desarme. Claro, o disjuntor também pode desarmar por outros motivos, como defeito no próprio disjuntor, defeito nas instalações e esse excesso de carga, né, além do que foi definido anteriormente, né, o valor máximo de corrente para fiação. Então, tomando esses e outros cuidados, nós vamos garantir uma festa junina com segurança e mantendo aí essa belíssima tradição no Brasil. Muito bem, tá aí então as dicas, né, para esse período junino, período que as pessoas realizam muitas festas, mas os balões realmente preocupam, né, Mazola? Sim, balões, fogos de artifício aí também, como a pessoa da CEMIG falou, né, que até tem muita gente que ao tentar estourar o foguete e tal, coloca bem sentido do poste, né, daí acaba pegando a questão aí do poste, causando problemas de falta de luz. Agora, uma outra coisa também, né, Irlan, que é sempre bom ressaltar, que a gente já está bem perto também, né, tudo isso, também até questão de pipas também, né, que a gente já estamos aí na metade de junho, indo para junho, período de férias, onde a criançada vai ter as férias escolares e tal, também que essa questão de pipas agora nessa época que começa a esfriar, começa a ter mais vento, a molecada solta mais pipa aí também na rua e também isso é muito perigoso. Mas é isso, é balão, é o foguete, essa questão que ela colocou também de festas aí da questão do uso da eletricidade, né, que às vezes os locais se preparam aí para usar uma determinada energia, aí ligam um carro de som, alguma coisa assim, realmente acaba ficando a região toda sem luz, né, acaba derrubando aí o disjuntor da região toda. Então, é esse pessoal que organiza essas festas juninas, festas de igrejas, de escolas e tal, é sempre bom procurar alguém da CEMIG para ter uma orientação correta, né, Nerlan? Exatamente, né? Muito bem, bem colocado a sua análise aí, Paulo Mazola, sobre esse período de soltar pipas e também das festas juninas. Balanço da Justiça mostra queda de 23% no número de homicídios. O levantamento divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública aponta uma queda de 23% no número de homicídios registrados no país no primeiro bimestre de 2019. A queda foi registrada nos 9 tipos de crimes que compõem as estatísticas oficiais na comparação com o mesmo período de 2018. De acordo com o Ministério, no primeiro bimestre foram registradas 8.498 ocorrências de homicídios dolosos, número que caiu para 6.543 em 2019. Já as tentativas de homicídios apresentaram uma redução de 15,1%, né? Ou seja, 6.431 ocorrências para 5.461. No caso do crime de estupro, a queda ficou em 7%, com 7.284 ocorrências neste primeiro bimestre, ante 7.834 casos registrados nos 2 primeiros meses do ano passado. Com relação a furto e roubo de veículos, a queda ficou em 10,9%, de 40.527 para 36.123 ocorrências, e 28,3%. 43.448 para 31.161 registros, respectivamente. Crimes de lesão corporal seguidos de morte caíram 6%, de 151 para 142 casos. E ainda segundo o levantamento, os roubos cometidos contra instituições financeiras caíram de 169 para 107 casos, e o roubo de cargas caiu de 3.877 para 2.301 ocorrências. Crimes de latrocínio apresentaram uma queda de 321 para 260 casos, menos 19%. Em nota divulgada na manhã de ontem, o ministro Sérgio Moro, está aí no meio de um fogo cruzado, disse que o resultado se deve à atuação integrada feita com os governos locais.
Segundo o ministro, os números podem ser ainda menores caso o pacote anticrime apresentado pelo governo federal seja aprovado pelo Legislativo. O fato de ser apresentado pelo ministro Sérgio Moro já coloca um pouco em xeque, justamente não pela, talvez, a atuação aí do ministro. Também é questionável, mas principalmente pela situação momentânea que o país vive, né? Situação aí do país, né, Neylan? A situação do próprio ministro tem também, como você falou, envolvido em questão de vazamentos, né, de áudios e tal. Ontem até curioso que ele estava lá em Brasília, né, assistindo ao jogo do Flamengo ao lado, e o presidente Bolsonaro mostra dando total solidariedade, né, e credibilidade e confiança ao ministro, quando ontem estavam os dois, né, lá em Brasília assistindo ao jogo CSA e Flamengo pela rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, me parece meio contraditório, né, Neylan? A gente que acompanha noticiários aí diários, né, tanta barbárie, tanta coisa, e oficialmente tem essa queda nos números, né? Parece que a teoria não condiz tanto com a prática que a gente vem acompanhando aí no dia a dia, né, Neylan? Pois é, a insegurança no país, né, ela é gritante, né? Aliás, a insegurança mundial é gritante, né? Então, assim, a gente não consegue ver esses números, né? Números na prática, né? Isso que eu tô falando, né? Que a gente, no nosso dia a dia, a gente vê todo dia algum amigo, alguém que foi assaltado, que teve o celular roubado. Quando a gente assiste televisão, sempre um crime, um assassinato, um assalto, uma coisa assim. E os números oficiais são esses. É curioso. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, né? Vamos tratar aí de outros assuntos, vamos falar de esporte ainda, não é isso, Mazola? Vamos falar de esporte, né? Campeonato Brasileiro, última rodada antes da parada da Copa América que se inicia amanhã, Copa do Mundo também feminina, vários assuntos aí pra gente conversar. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore. lbv.org/diga-sim. Protemax, proteção máxima. A segurança de sua família e patrimônio é coisa séria. Sistema de alarmes monitorados 24 horas via GPRS. Vídeo monitoramento, rastreamento de veículos, cercas elétricas, concertinas, câmeras, portões eletrônicos, cercas elétricas para proteção perimetral Speed Ride, ronda tático móvel para verificação de campo, além de equipe técnica altamente especializada. Ligue 38 3224 1010. Protemax, proteção máxima. Voltamos a apresentar Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. São 8 horas mais 18 minutos, 8 horas 18 minutos, nós já vamos diretamente para o nosso bloco de esportes, né? Onde vamos trazer para você as informações do esporte, tanto de Cruzeiro como de Atlético, como da Seleção Brasileira, e aí a gente já começa com as explicações, Paulo Mazola, do Mano Menezes sobre a 9ª derrota do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, aliás, a 9ª derrota do time, todo, né? Como um todo. Sem né? vencer, exatamente. Ontem foi o início da 9ª rodada do Brasileirão, né? Desculpa aí, Mazola. E vamos então às explicações, né? Do técnico Mano Menezes, você confere agora aqui no nosso Depois do Café, as explicações do técnico Mano Menezes sobre a derrota, mais uma derrota do Cruzeiro para o Fortaleza ontem. Fique ligado. TV Artilheiro. Sofreu 5 derrotas, 2 empates e apenas 2 vitórias. Mano, o drama continua, né? Mas é aquela história. Não se pode jogar o primeiro semestre fora. O Cruzeiro está vivo. A partir de julho, Copa do Brasil, Libertadores. Mas o Campeonato Brasileiro até aqui é para ser esquecido ou não? A gente não tem muita explicação para dar, né?
Tem que assumir os fatos como os fatos são. Mais uma vez jogamos um tempo só. Primeiro tempo nosso muito ruim, erramos praticamente tudo. Tomamos um gol com muita facilidade, de novo, foi o primeiro gol. Aí quando poderíamos encerrar para tentar organizar, né? Tomamos mais uma vez um gol no último minuto do primeiro tempo. Mas não podíamos nem reclamar pela justiça da produção das duas equipes. Fortaleza foi melhor do que a gente naquele momento e merecia estar vencendo. E aí a dificuldade sempre é correr atrás, né? Você faz o esforço da segunda parte, tivemos algumas boas chances para empatar, mas daí é mais difícil da bola entrar. Tivemos um momento, né, que tivemos uma caída brusca, muito acentuada, e tem sido difícil a retomada. Melhoramos em 3 jogos, 4 jogos. Hoje, naturalmente, seria um jogo difícil, porque é difícil jogar aqui com Fortaleza. Mas nós tornamos as coisas mais difíceis, principalmente na primeira parte. Vamos aí encerrando essa primeira etapa do Campeonato Brasileiro com muita dificuldade mesmo. Temos que trabalhar na parada, pensar muito naquilo que temos que fazer, reformular algumas coisas, porque uma fase grande como essa já não é mais uma fase, né? São coisas marcantes que temos que pensar lá para frente. Muito bem, né? Então, aí o técnico Mano Menezes trazendo aí as informações e como é que você vê essas explicações do Mano Menezes aí, Mazola? Pois é, né, eu acho que se hoje a gente fosse vir uma frase a resumir o que acontece no Cruzeiro, seria o seguinte: apertem os cintos que o piloto sumiu. Né? O Cruzeiro é um time totalmente desorganizado dentro, fora de campo, 9 jogos sem vencer, fora de casa 17 jogos sem vencer fora de casa na Irlanda. Desde junho do ano passado o Cruzeiro não sabe o que é ter uma vitória fora de casa. Pior defesa do campeonato, o treinador Mano Menezes, que sempre teve como sua principal característica armar boas defesas, nessa temporada tem a pior defesa do campeonato, levando em consideração que ontem, a partir dos 20 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro jogou com um jogador a mais, já que o jogador Natan do Fortaleza também foi expulso, e o Mano não sabe mais o que fazer, né, Rilan? Eu acho que ele já tentou todo o possível, todo imaginável. Vou jogar com o Rodriguinho e Thiago Neves, não deu certo. Só com o Thiago Neves não dá certo. Só com o Rodriguinho não dá certo. Com o Marquinhos Gabriel também não dá. Com o Pedro Rocha não dá. Eu não sei o que mais que falta ao Mano tentar nesse time do Cruzeiro. Eu acho que ele perdeu a mão do elenco por problemas internos, por problemas que passa a direção. O Cruzeiro, olha, e você acha que, cruzeirense, se a coisa tá ruim, hoje a coisa pode ainda ficar pior. Porque com o empate entre Fluminense e Chapecoense, o Cruzeiro pode ficar toda essa parada da Copa América na zona de rebaixamento, caso o Chapecoense e Fluminense empate. É a pior campanha do Cruzeiro na era dos pontos corridos. Pior até do que a campanha com o Paulo Bento. Realmente o Cruzeiro tem que rever. Um time que entrou aí como favorito, era um dos meus favoritos. Eu apostava em Palmeiras, Flamengo, né, pelo plantel que essas equipes possuem, e Cruzeiro e Grêmio pelo trabalho, né, que são os treinadores com mais tempo em atividade. O Renato Gaúcho tá recuperando. Tanto que o Grêmio, até rodadas atrás, estava na zona de rebaixamento. Engrenou 2 vitórias e já está inclusive na frente do Cruzeiro. E eu não sei, eu acho que, na minha opinião, o Mano perdeu a mão dessa equipe e está na hora aí da diretoria. O problema é que a diretoria do Cruzeiro também está perdida, né? Quem vai ter um prumo para chegar e de repente ou demitir o Mano, ou cobrar do Mano, a situação, ou cobrar dos jogadores também, que tem sua parcela de culpa. Eu acho que é o seguinte, acho que num total, se a gente fosse dividir a questão dos problemas do Cruzeiro, eu colocaria 40% do Mano, 40% dos jogadores e 20% da direção. Então a culpa é dos jogadores e do treinador? Jogadores e treinadores. Jogadores pelo problema de estar rachado, o problema do treinador por não ter um repertório, como eu falei ontem, ficou 25 minutos com um jogador a mais. E o Mano não conseguiu produzir. Nada. Não aconteceu nada. Nada. Né?
aquela coisa, tem que ver. E eu penso o seguinte, se o momento for para demitir o Mano, não só isso não vale só para o Cruzeiro, isso vale para o Atlético, se ainda quer buscar um treinador, isso vale para todas as equipes que querem trocar de treinador nesse brasileiro. Eu creio que o momento é agora, porque o campeonato vai parar, aí pode trazer um outro treinador para trabalhar nessa parada, e quando o campeonato voltar aqui aproximadamente um mês, esses treinadores já tenham feito alguma coisa. Agora não esperar ainda, vamos esperar, aí dia 10 de julho, aí a menos de um mês, já tem Atlético pela Copa do Brasil, aí toma outra chapuletada, aí vai tirar o Mano, aí tem River Plate, toma outra chapuletada, aí coloca um treinador para ser o salvador da pátria, para ter que reverter duas situações, contra Atlético e contra River Plate. Eu acho complicado, eu acho que é no momento aí do Cruzeiro um momento muito difícil. Olha, dos últimos anos, eu não vejo o Cruzeiro nesses últimos anos num momento tão difícil como vem passando agora, dentro e fora de campo. Muito bem, nós vamos agora passar para o Atlético que tem hoje um big desafio, né, contra a equipe do São Paulo. Vamos ver como é que estão os preparativos para esse desafio lá no CT do Galo, lá na cidade do Galo, e você confere através da TV Galo as informações. No treino do Dia dos Namorados, o técnico Rodrigo Santana mandou logo uma sugestão. Se eu tivesse uma namorada, sou casado, né? Mas eu compraria o ingresso para ela de presente Dia dos Namorados e viria apoiar a gente amanhã no estádio. Com certeza com a camisa nova do Galo. A dica do treinador é boa e os apaixonados pelo Atlético terão nesta quinta-feira o último encontro com o time antes da parada para a Copa América. E para que essa despedida seja especial, todos aqui estão contando com a presença da massa. Importantíssimo, né? Tanto é que a gente está convocando, pedindo estádio cheio, né, para a gente sair desse, teoricamente, primeiro semestre com uma boa impressão, né? Foi como eu falei, vivo na Sul-Americana, na Copa do Brasil e a gente tem a possibilidade de terminar aí no mínimo em terceiro lugar do brasileiro. Dentro de casa, no Horto, a gente tem que ser forte, com o apoio da torcida. Muita gente já está comentando que a gente está muito forte aqui dentro e a gente espera repetir uma boa atuação como foi nosso último jogo aqui dentro do Horto. Agora, sobre escalação, nada de pista. Eu tinha certeza que vocês iam fazer essa pergunta, mas eu não posso abrir, o jogo amanhã é muito importante. A gente vai deixar esse mistério aí para minutos antes da partida. E com relação ao jogo, uma certeza. A gente precisa fazer a nossa lição de casa. O time que quer ser campeão, que nem eu falo, não pode passar de uma ou duas rodadas sem somar, né? Então a gente precisa fazer um grande jogo aqui, tá bem concentrado. Acredito que a gente conseguiu recuperar esses jogadores para amanhã tá 100%. É isso aí, Rodrigo. O maior objetivo agora é conquistar os 3 pontos e assim deixar uma saudade boa no torcedor. Massa, vou estar com saudade de vocês. Muito bem, Mazola. Tá aí então as palavras do Rodrigo Santana. Pois é, o Rodrigo Santana aí que chegou, né, como interino, tá fazendo um bom trabalho. Atlético com os resultados de ontem caiu para a 4ª colocação, né, na Irlanda do campeonato, pode recuperar, né, pois joga hoje. Os seus adversários aí, o Santos, no momento é o líder provisório, né, porque o Palmeiras joga hoje com a equipe do Avaí. Agora a escalação, né, uma possível escalação do Atlético para logo mais seria a seguinte, né, Irlan? Vitor, Patrick, Hever, Igor Rabelo e Fábio Santos. O Adilson deve jogar no lugar do Zé Wellison, Elias, Luan e Casares. Aí na frente, Tchará. E eu vou dizer uma coisa para você, ele coloca uma frase ali que eu acho muito importante, quando ele diz que o jogo de hoje à noite é um jogo importante. E pelo tamanho do jogo, um jogo contra o São Paulo, um jogo que o Atlético precisa do resultado, um jogo aí que, né, o Atlético precisa recuperar a sua posição pelo peso do jogo. Algo me diz que ele vai matar 2 coelhos com uma cajadada só. Ele vai manter o Ricardo Oliveira no time, que é um jogador mais experiente, e vai dar um tapa de luva de pelica no Ricardo Oliveira, na minha opinião. Apesar de tudo assim, apesar de tu ter sido desobediente comigo e tal, eu ainda vou te dar mais uma chance entre os titulares. Eu acho que o Alejandro ainda vai esperar mais um pouquinho, vai guardar o Alejandro até para isso.
para cima no segundo tempo, precisando, coloca o Alejandro para botar fogo no jogo. Algo me diz no meu íntimo que ele ainda vai dar mais uma chance para o Ricardo Oliveira. Muito bem, e na sua opinião, qual vai ser então a escalação efetiva do Atlético? Essa então, Tchará e Ricardo Oliveira na frente, com o Adilson no lugar do Zé Wellison no meio. No mais, aquele time que está na boca do povo, né? Vitor, Patrick, Hever, Igor Rabelo e Fábio Santos, Zé Wellison, Adilson, Elias, Luan e Casares, Tchará e Ricardo Oliveira. Tá certo, né? O Giovani não tinha um lugarzinho no time hoje, não? Não, eu acho que ele vai poupar, vai deixar de... Eles vêm sempre em... Copa do Mundo, da futebol França, feminino, né? O Brasil joga hoje, fez a segunda partida contra a Austrália. Tem essa tendência de jogar ou não jogar a Marta, né? A Marta parece já estar recuperada clinicamente, e fisicamente um pouco fora de forma, mas clinicamente parece que já está bacana. Aí o Vadão fica com essa dúvida, tenta já se utilizar da Marta no jogo de logo mais a 1h, ou poupa aí para o desafio, digamos, se bem que como eu falei, decisivo pode até ser hoje, que o Brasil empatando com 4 pontos em 2 jogos, pelo menos um terceiro colocado ele vai ser, um dos terceiros colocados, né, que eu falei, classificam as 6 primeiras, as 6 segundas 12 e as 4 melhores terceiras para fazerem 16, né, para as oitavas de final. Então acho que hoje um empatezinho já classifica, e no jogo contra a Itália, aí podem jogar até a questão de primeiro do grupo, né, que é o jogo mais difícil daí, Brasil e Itália. Muito bem, tá aí então a análise de Paulo Mazzola esportiva. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta trazendo mais notícias para você. Estamos tentando um contato aqui com a repórter Bia Andrade, que está diretamente da Câmara, para trazer aí as informações sobre a audiência promovida para analisar a qualidade da água de Montes Claros em relação à prestação de serviço da Copasa, tá certo? Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Daqui a pouquinho a gente volta. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Protemax, proteção máxima. A segurança de sua família e patrimônio é coisa séria. Sistema de alarmes monitorados 24 horas via GPRS. Vídeo monitoramento, rastreamento de veículos, cercas elétricas, concertinas, câmeras, portões eletrônicos, cercas elétricas para proteção perimetral Speed Ride, ronda tático móvel para verificação de campo, além de equipe técnica altamente especializada. Ligue 38 3224 1010. Protemax, proteção máxima. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore lbv.org/diga sim. Voltamos a apresentar Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Muito bem, são 8 horas mais 35 minutos, 8 horas 35 minutos, estamos de volta aqui no nosso Depois do Café. Estamos tentando contato aqui com a repórter Bia Andrade, que vai trazer as informações diretamente da Câmara Municipal de Montes Claros, onde está sendo realizado nesse momento uma audiência pública para discutir a qualidade da água distribuída pela Copasa em nossa região. Olha só, o Ministério Público do Trabalho registrou de 2014 a 2018 mais de 21 mil denúncias de trabalho infantil.
Na média histórica, o MPT calcula que haja mais de 4 mil denúncias de trabalho infantil por ano. Foram ajuizadas 968 ações e firmados 5.990 termos de ajustamento de conduta, um instrumento administrativo para impedir condutas irregulares. Para reforçar a luta contra esse tipo de trabalho, o Ministério lançou a campanha nacional Toda Criança é Nossa Criança, diga não ao trabalho infantil. A campanha, que conta com um filme de animação, questiona os adultos. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, quase 2,5 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estão trabalhando no Brasil. Dados do Observatório Digital do Trabalho Escravo, desenvolvido pelo MPT em cooperação com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, mostram que entre 2013 e 2018, 938 crianças foram resgatadas de condições análogas à escravidão. Para a coordenadora nacional da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, Patrícia Sanfelite, muitas vezes, ao oferecer trabalho para crianças e adolescentes, as pessoas acham que estão ajudando-as a sair da rua e a ter um futuro. Mas não é o que ocorre. Na verdade, estão contribuindo para a perpetuação de um ciclo de miséria, podendo até trazer prejuízos graves à formação física, intelectual e psicológica desse jovem ou criança. A verdade é que o trabalho infantil, né, o aprendizado, melhor dizendo, infantil, ele só funciona quando é realizado com os pais. Fora isso, é sempre, aparenta ser sempre um caso, tipo de exploração, né, Mazon? Exatamente, né, Rilan? Eu até, você dando a notícia, eu vinha pensando, né? O problema é que as pessoas confundem muito, né? Esse trabalho que uma criança... Nada contra de efetuar em casa, né? De ajudar em casa, digamos assim, né? A lavar uma louça para a mãe, ao varrer uma casa, arrumar sua cama, lavar o carro junto com seu pai, alguma coisa assim. A forma de trabalho onde até muitas vezes ela é coagida a fazer aquilo, né? Aí para um sinal vender bala, a engraxar um sapato, aí fazer qualquer outra... Ou trabalhos assim, até como eu repito, sendo coagida, sendo forçada, muitas vezes né, com ameaça de ser agredida e coisas do tipo. E vai nisso que você fala até, né? Que não tira a criança da rua, não tira a questão, não resolve a questão da linha de pobreza. Até é curioso que lá na minha terra, lá em Florianópolis, a prefeitura está fazendo uma campanha o seguinte, para que as pessoas não deem esmolas no sinal. Para que essa pessoa que está pedindo esmola, esse mendigo ou criança ou adulto tal, procure a prefeitura. Procure os órgãos, né, os órgãos, os órgãos responsáveis para ter uma outra forma de tirar essa pessoa da linha da pobreza, dar um trabalho, dar uma comida, dar, né, um banho, uma higiene, uma coisa assim, porque realmente dar esmola, comprar uma bala de uma criança ali, coitadinho, a pessoa se sensibiliza porque está ali vendendo uma bala, não resolve o problema daquela criança. Pelo contrário, ela está ali sendo usada, está sendo explorada, né, por um terceiro. Tem casos até, a gente já ouviu falar, de pessoas que alugam crianças, né, para ir para a rua, para sensibilizar, para pedir esmola. Às vezes nem é filho, nem é parente daquela pessoa. Verdade. Ela pegou ali para se beneficiar daquela pessoa. Que coisa, né? Mas infelizmente essas coisas acontecem mesmo. É importante que a gente diga isso. Ô Paulo Mazola, você conhece, né, o que é agricultura sintrópica? Não, realmente pois não. Pois é, né? É a agricultura sintrópica ou a agrofloresta, a agricultura feita em floresta, né? Tem um município de Minas chamado Florestal, que é um município da região central. Essa técnica tem sido aplicada e se tornou modelo em todo o país, a agricultura sintrópica. Vamos conhecer um pouco, então, o que é a agricultura sintrópica, Paulo Mazola? Vamos conhecer, vamos embora. Então, vamos saber o que é a agricultura sintrópica agora aqui no nosso Minas Rural, aqui no Depois do Café. Tudo começou com um suíço chamado Ernest Goethe. Ele se mudou para o Brasil na década de 80 e implantou aqui um novo sistema agrícola. Em uma fazenda no sul da Bahia, em terras degradadas, ele conseguiu rentabilidade, recuperação da fauna, da flora e o retorno da água em uma região que há anos era conhecida pela seca e abandono das terras. Rapidamente o modelo se espalhou pelo Brasil. Aqui no Minas Rural, você já assistiu uma reportagem com o mesmo pesquisador suíço, na cidade de Brumadinho.
Agora, nós fomos até o município de Florestal, na região metropolitana de BH, conhecer o Sítio das Mangueiras. Em uma área de apenas meio hectare, o agrônomo Lucas Faria Machado implementou o sistema agroflorestal, ou agricultura sintrópica, como é chamado o sistema desenvolvido por Ernest Gut. Há 4 anos, a região que era apenas um pasto com braquiárias, agora tem cara de uma pequena matinha, mas consorciando diversas culturas ao mesmo tempo. Lucas segue os mesmos princípios da agricultura sintrópica. Um deles é a sucessão vegetativa, que a gente trabalha com plantas que têm um ciclo diferente. Com isso a gente tem colheitas desde o início do sistema até o final do sistema. Um outro princípio são os consórcios, que também otimiza bem o sistema e traz uma diversidade. Então a diversidade também é muito importante para esse sistema, para que ela garante o equilíbrio ecológico do sistema. Isso diminui o ataque de pragas e doenças. Temos no mesmo metro o brócolis, o espinafre, o alface, o milho, a mandioca, e saiu daqui já a rúcula e o rabanete. Então é essa a sucessão que interessa. Ocupa o espaço, diminui o trabalho com capina, diminui o preparo do solo nessa área e aumenta o ganho econômico do produtor enquanto a cultura principal vem se desenvolvendo. Na agricultura sintrópica, tudo que se corta, mas não é colheita, vai ajudar as outras plantas, vira adubo e impede o avanço do mato. Até as podas ajudam no sistema, dando lugar para outras culturas crescerem, mas sem desprezar nada. Uma das características da agricultura sintrópica é exatamente manter o solo abastecido com nutrientes naturais, vindos da decomposição da própria cobertura vegetal, que une, nesse caso, hortaliças, frutas, árvores nativas e até mesmo plantas introduzidas na região, como o eucalipto. Mas e o rendimento e a qualidade? Porque é um produto diferenciado e onde o consumidor está disposto a pagar melhor por ele. Então é uma vantagem muito grande que o produtor tem. O consumidor é um consumidor mais exigente que paga muito melhor por causa desse produto. Equilíbrio. Daí a definição sistema sintrópico. Enquanto entropia está associado à desorganização de um sistema, perdas de energia, a agricultura sintrópica propõe restaurar, reorganizar, reordenar, em sintonia com o próprio ritmo da natureza, onde nada se perde, tudo se transforma. Essa lição, que Lucas aprendeu há alguns anos ao se encontrar com Ernest, agora está sendo transmitida no mesmo Sítio das Mangueiras para vários outros produtores e pessoas interessadas no sistema. O sítio recebe até mesmo gente de fora de Minas Gerais. Matheus Antônio veio da Bahia, da região de Ilhéus, aprender aqui como implementar a agricultura sintrópica. Aqui eu aprendo diariamente os manejos adequados, a poda das árvores, o plantio das hortaliças semanalmente, a colheita. E está sendo muito importante para mim porque eu vejo que eu vou seguir nesse caminho de produzir agrofloresta. Além de restaurar uma área antes degradada, colaborar com a preservação ambiental, gerar emprego e renda, Lucas ainda tem a mesa farta. Então, por exemplo, aqui nós compramos de fora hoje pouquíssima coisa no mercado para vir para a nossa mesa. Os produtos que saem do Sítio das Mangueiras já conquistaram outros mercados. Enfim, sistema agroflorestal, agricultura sintrópica, palavras que parecem sofisticadas, difíceis, mas nada disso. É a antiga lição da natureza, ensinando a produzir preservando o meio ambiente e, quando se cuida com equilíbrio, a resposta da natureza é produtividade e qualidade. Quem não quer isso para a sua vida? Tudo. Muito bem, tá aí então a agricultura sintrópica. Você conseguiu entender direitinho aí a questão da agricultura sintrópica? Sim, né, Irlanda? Deu para entender o seguinte, né? São cultivos aí em pequenos espaços, né? Em regiões de floresta e tal. E uma coisa ali que eles colocam muito bem, né? Que nada se perde, né? Tudo se transforma, cultivos de várias coisas diferentes e às vezes aquilo que é descartado para uma coisa, né? Num cultivo de, né, sei lá, de um produto, já serve até de adubo para o cultivo de uma outra coisa. Bem interessante mesmo. Um trabalho, um projeto bem interessante.
Muito bem, nós vamos então para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo as informações diretamente da Câmara Municipal de Montes Claros, onde está acontecendo nesse momento uma audiência pública para discutir a qualidade dos serviços prestados pela Copasa em Montes Claros. A repórter Bia Andrade está lá e vai trazer as informações para a gente. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Você está ouvindo Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore. lbv.org/diga sim. Protemax, proteção máxima. A segurança de sua família e patrimônio é coisa séria. Sistema de alarmes monitorados 24 horas via GPRS. Vídeo monitoramento, rastreamento de veículos, cercas elétricas, concertinas, câmeras, portões eletrônicos, cercas elétricas para proteção perimetral Speed Ride, ronda tático móvel para verificação de campo, além de equipe técnica altamente especializada. Ligue 38 3224 1010. Protemax, proteção máxima. Voltamos a apresentar Depois do Café, o Rádio Jornal, onde Montes Claros é notícia. São 8 horas mais 48 minutos agora, 8 horas 48 minutos, estamos de volta aqui no nosso Depois do Café, o Rádio Jornal de Montes Claros é notícia. Olha, a falta de recursos ameaça esporte e proteção às mulheres. Em reunião com o secretário, deputados criticam possível cancelamento do GIME e precariedade de delegacia de mulheres, né? A falta de recursos e atenção para o incentivo ao esporte, a proteção às mulheres e o enfrentamento à pobreza no campo foram motivos de críticas e cobranças dos parlamentares em encontro com a secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Elizabeth Jucá, realizado na última quarta-feira na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Um dos pontos mais criticados e lamentados, até mesmo pela própria secretária, é a forte possibilidade de que uma tradição de 35 anos seja interrompida em 2019. Os Jogos do Interior de Minas, os GIME, que reuniria 10.680 atletas do estado. Eles custam cerca de 2 milhões, que segundo a secretária o estado não tem. Segundo ela, diante da escassez de recursos, a decisão foi priorizar os Jogos Escolares de Minas Gerais, os JENGs. A falta de recursos para o GIME foi enfaticamente criticada na Assembleia pelos deputados Coronel Henrique do PSL e Zé Guilherme do PRP, que também é presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. Ambos também criticaram a captação e condução dos procedimentos relativos à Lei de Incentivo ao Esporte, que, segundo a secretária, deverá contar com 18 milhões em 2019, embora ainda falte captar 6,3 milhões. Pois é, tem captação de recursos, mas infelizmente não tem esporte. Paulo Mazola. Pois é, Nerlan, inclusive na semana passada, na sexta-feira, para ser mais exato, nesse lugar que eu estou ocupando aqui hoje, a nossa convidada Daiane Espíndola colocava isso, né? Que os jogos não iam acontecer, que as atletas iam ficar aí na mão, ficar aí desamparadas, né? Talvez ano que vem, ela até colocou essa frase, eu me recordo perfeitamente, que ela colocou, ano que vem, por ser um ano político, seria provável que daí os jogos fossem acontecer, mas esse ano aquela coisa, né? O esporte aí que, né, principalmente nessa faixa etária, que vai até o encontro daquele assunto que a gente abordou no bloco anterior, né, de tirar o jovem da rua, de tirar o jovem da marginalidade, de tirar o jovem da questão do trabalho escravo, do trabalho infantil, o esporte que é capaz de fazer tudo isso. Mas o que acontece? Os governantes veem somente como esporte, né? Como chutar uma bola, como sair correndo, não conseguem ver toda a questão social que o esporte tem. Infelizmente é uma pena.
E outra questão também aí da defesa da mulher também, né? A questão dos cortes também. Num ano em que a gente está vivendo tantos casos aí de feminicídios, tantos casos bárbaros acontecendo, realmente é complicado que, né, os governos retirem dinheiro dessas áreas aí tão importantes. Os jogos aí, o esporte na questão, né, infanto-juvenil e infantil, e a questão da segurança das mulheres. Lastimável. Muito bem, né? Tá aí então a análise do Paulo Mazzola, trazendo essas informações importantes pra gente, né? Importante dizer que nós estabelecemos o contato com a repórter Bia Andrade, né? Mas nós estamos com um pequeno problema na internet, que nós não estamos conseguindo fechar, né, o link aqui com a Bia. Realmente está... refém da internet, né? A internet é muito bom, muito prático e tal, mas hoje em dia, infelizmente, tudo envolve internet e nós acabamos ficando refém dessa ferramenta. Agora, já que eu falei de Daiane Espínola, né? Uma notícia boa, né, Rilan? Acaba de sair agora, notícia de 30 minutos, Marta está entre as titulares do jogo de hoje à tarde, Brasil e Austrália. Então, a Marta aí, 6 vezes melhor do mundo, vai pro jogo. Bom, e você vê isso como ponto positivo, Mazzola? É bom, né? É confiança, né? Pelo fato dela ser, como a gente falava na semana passada, a seleção brasileira tá numa entre-safra, aí ela sendo experiente vai dar mais segurança para essa equipe, vai dar um suporte aí para as meninas, para as mais jovens, assusta a adversária, né? Porque, poxa, você olha lá do outro lado, da jogadora 6 vezes melhor do mundo, já é um peso diferente. Eu vejo como positivo a presença da Marta. Tem que tomar alguns cuidados, né? Porque vem de contusão, certamente as australianas aí que são bem fortes fisicamente vão chegar junto, vão dar aquela pegada, mas a Marta já é experiente, já é calejada, sabe como passar por isso. Muito bem, deixa eu ver se a gente consegue estabelecer aqui pelo menos um contato de áudio em relação a algo que está sendo realizado na Câmara nesse momento, né? Porque a gente deve isso ao nosso... o internauta. Exatamente, né? Então vamos tentar restabelecer esse contato aqui pra gente ver qual o pronunciamento nesse momento na Câmara Municipal de Montes Claros aí, né? Vamos tentar restabelecer então esse contato. Realmente nosso contato aqui tá bem complicado. Mas você sabe, né, Rilan, que é até bem interessante esse assunto, né, dessa audiência que está acontecendo, que ontem, até num grupo que não tinha nada a ver com esse assunto, pessoas mandando fotos sobre essa questão, né, Rilan? Realmente está bem preocupante, tá? A água, né, até eu vou dizer que na minha própria residência já aconteceu isso, de uma água bem barrenta, é complicado mesmo. A Copasa, que aqui que agora eu não me recordo se foi o secretário do meio ambiente ou o vereador Soter Magno, um desses dois, agora não me... que é tanta gente que já passou por aqui, verdade, né? Que falou que é isso, né? Que o próximo passo aí do contrato da prefeitura com a Copasa seria isso, cobrar a qualidade da água, né, Rilan? Que realmente eu falo, agora nesse período mesmo, está acontecendo muito. Eu falo porque aconteceu inclusive comigo. A água, principalmente aquela primeira água da manhã, quando você liga as torneiras, uma água bem barrenta, uma água bem realmente sem nenhuma utilidade, porque não tem como utilizar uma água naquela condição. Muito bem, né? Então é importante que essa audiência realmente esteja acontecendo, e se hoje a gente não conseguir hoje, né, Rilan, pelo menos ver se para amanhã a gente consegue botar essa notícia no ar, né? Essa audiência, porque realmente é muito interessante. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso Depois do Café. Amanhã a gente volta com mais informações. Mazzola, tchau, bom dia. Pois é, né? Quinta-feira, quase sexta, e amanhã vamos aí para mais um final de semana, então, mas tudo de bom amanhã com mais... palpite, não tem no nosso palpite, já ficamos devendo ontem. Não, então vai lá, manda o palpite aí. 2-1 Galo. Tudo bem, então e o Atlético recupera a terceira posição. A terceira posição. Tá certo, vai ficar no G4 ali, né? Valeu, Mazzola, obrigado então pela sua participação, obrigado a você pelo seu carinho, pela sua audiência, um forte abraço, até amanhã. Você conferiu Depois do Café, pela sua Estúdio 20 Rádio Web.